Já se questionou sobre a aparência do nosso sistema solar no passado? Os planetas eram semelhantes ao que são hoje ou eram completamente diferentes? Neste vídeo, vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir como eram os planetas há 3,8 bilhões de anos. Antes de iniciarmos, por que escolhemos especificamente 3,8 bilhões de anos? Selecionamos essa data e não outra porque foi nesse período que o Sistema Solar estava chegando ao fim de uma fase conhecida como IBT, Intenso Bombardeio Tardio. Esse período ocorreu entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. Durante esse tempo relativamente curto em escala cósmica, houve uma grande quantidade de impactos de asteroides nos planetas e objetos do interior do Sistema Solar. Planetas gasosos. Geralmente preferimos começar com os planetas mais próximos do Sistema Solar, mas faremos uma exceção neste caso, pois os gigantes gasosos não passaram por muitas mudanças ao longo da história. Por quê? A razão é que esses planetas não possuem uma superfície sólida. Durante o IBT, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno sofreram muitos impactos de asteroides, mas esses asteroides afundaram em suas nuvens e, portanto, sua aparência permaneceu a mesma. Alguns astrônomos acreditam que Júpiter e Saturno tenham mudado ligeiramente de cor, pois os minerais depositados pelos asteroides nos gigantes gasosos podem ter alterado a coloração de suas nuvens, embora de forma muito sutil. Essa conclusão foi tirada do impacto do cometa Shoemaker-Levy 9 em Júpiter, que ocorreu em 1993. Esse cometa depositou uma grande quantidade de material na superfície de Júpiter, criando um poderoso vórtice escuro no planeta, o que modificou levemente a composição de suas nuvens. No entanto, é mais provável que os planetas gasosos tenham uma aparência semelhante hoje em dia. No entanto, suas luas provavelmente não seriam iguais, já que é possível que no passado remoto esses gigantes gasosos não tivessem tantas luas como têm agora. Isso é evidente no caso de Netuno e sua maior lua, Tritão, pois atualmente sabemos que a gravidade do gigante gelado capturou essa lua, que inicialmente não fazia parte do planeta. Mercúrio. Trazendo clareza sobre a aparência dos gigantes gasosos, vamos agora passar para os planetas rochosos, que eram completamente diferentes. Vamos começar com Mercúrio que, há 3,8 bilhões de anos, parecia uma fogueira, depois que o intenso bombardeio tardio chegou ao fim. As análises da sonda Messenger revelaram que a superfície de Mercúrio, assim como a da Lua, apresenta inúmeros impactos de meteoritos, variando de alguns metros a milhares de quilômetros. Algumas das crateras são relativamente recentes, com alguns milhões de anos, e possuem um pico central. As crateras mais antigas sofreram erosão extrema, possivelmente devido a mudanças significativas de temperatura, que variavam de 350 graus Celsius durante o dia a 170 graus Celsius negativos durante a noite. Assim como a Lua, Mercúrio aparentemente passou por um período de intenso bombardeio por grandes meteoritos há cerca de 4 bilhões de anos. Durante esse período de formação de crateras, Mercúrio foi impactado em toda a sua superfície, devido à quase ausência de uma atmosfera que poderia desintegrar ou desacelerar muitas dessas rochas. Durante esse tempo, Mercúrio era vulcanicamente ativo, formando bacias ou depressões com lava proveniente do interior do planeta e criando planícies lisas semelhantes aos mares da Lua. A sonda Messenger descobriu possíveis vulcões em Mercúrio, o que evidencia essa atividade vulcânica. As planícies de Mercúrio possuem duas idades distintas. As planícies mais jovens são menos crateradas e provavelmente se formaram quando fluxos de lava cobriram a superfície anterior. Uma característica marcante da superfície deste planeta são as numerosas dobras de compressão que cortam as planícies. Acredita-se que, à medida que o interior do planeta esfriava, ele se contraía e a superfície começava a se deformar. Essas dobras podem ser vistas sobre as crateras e planícies, indicando que são formações mais recentes. A superfície de Mercúrio sofre flexões significativas devido à força de maré exercida pelo Sol. As forças de maré em Mercúrio são 17% mais intensas do que as exercidas pela Lua na Terra. Um aspecto notável da geologia de Mercúrio é a Bacia Caloris,
uma cratera de impacto que representa uma das maiores depressões meteoríticas de todo o sistema solar. Essa formação geológica possui um diâmetro aproximado de 1.550 quilômetros e que antes da passagem da sonda Messenger, acreditava-se que seu tamanho era de 1.300 quilômetros. Além disso, a bacia Caloris contém uma característica de origem desconhecida, nunca vista em nenhum outro corpo celeste, composta por aproximadamente uma centena de fissuras estreitas e uma área plana conhecida como The Spider. No centro dessa formação há uma cratera, e não se sabe se essa cratera está relacionada à sua formação ou não. Tudo isso nos mostra que Mercúrio teve um passado extremamente violento, e é provável que sua aparência fosse completamente diferente do que é hoje, pois com tantos impactos de meteoritos e cometas, era um mar de fogo muito mais quente do que é atualmente. Vênus. O planeta mais quente de todos, com chuvas de ácido sulfúrico e temperaturas acima de 480 graus Celsius, nem sempre foi o inferno que é hoje. Na verdade, todas as análises indicam que, muito provavelmente, bilhões de anos atrás, Vênus era bastante semelhante à Terra. Após o período de bombardeio de meteoritos, vários cometas caíram nos planetas rochosos, incluindo Vênus. Como sabemos, os cometas são grandes corpos de gelo e os maiores reservatórios de água do sistema solar. Quando esses cometas colidiram com os planetas bilhões de anos atrás, o gelo derreteu e se transformou em água. Se o planeta tivesse gravidade suficiente e uma atmosfera adequada, essa água poderia ter permanecido e formado oceanos, lagos e rios. Acredita-se que no passado, na história do sistema solar, o clima e a atmosfera de Vênus eram mais amenos, com temperaturas chegando a cerca de 50 graus Celsius, algo muito mais amigável se compararmos com as atuais temperaturas de mais de 480 graus Celsius em Vênus. Com essas temperaturas, é possível que Vênus tivesse oceanos cheios de água, assim como a Terra, e também pudesse ter todas as condições para abrigar formas de vida. Por pelo menos 300 milhões de anos, Vênus poderia ter retido toda a água depositada pelos cometas e possuía uma atmosfera muito mais rica em dióxido de carbono. No entanto, eventualmente, algo aconteceu e gradualmente ocorreu um acúmulo cada vez maior de dióxido de carbono, aquecendo toda a atmosfera e fazendo com que a água evaporasse até desaparecer completamente. Ao longo dos anos, o planeta continuou a aquecer e a reter gases de efeito estufa, transformando-se de um planeta amigável e tranquilo, com água, no planeta mais quente de todos. Vênus possui um efeito estufa que impede a dissipação de calor e retém os gases que aquecem sua superfície, impossibilitando qualquer forma de vida. Terra. Sem dúvida, o planeta mais peculiar foi o nosso. A Terra não era sempre o nosso belo e pacífico lar azul, com oceanos e florestas cheias de abundante vida. Há 3,8 bilhões de anos, após o término do período de bombardeio, a Terra apresentava uma aparência muito diferente. Naquela época, nosso planeta estava no início do período Arqueano. Durante esse período, ocorreu uma evolução na crosta terrestre, o que implica a existência de placas tectônicas e uma estrutura interna semelhante à que conhecemos hoje. No entanto, era caracterizado por um intenso calor excessivo. Estima-se que a atividade sísmica era maior devido à velocidade incrível com que a litosfera era produzida. Esperava-se também uma atividade mais intensa nas dorsais oceânicas, que são elevações submarinas decorrentes do movimento das placas tectônicas. Nessa época, havia uma atividade significativa nas zonas de subducção, com um maior número de placas tectônicas menores, resultando em terremotos constantes em todo o planeta e vulcões ativos em todos os lugares. Além disso, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente dióxido de carbono, era maior. A atmosfera carecia de oxigênio livre. As temperaturas eram semelhantes aos níveis atuais, mesmo com a formação da Terra há 500 milhões de anos, e havia presença de água líquida, como evidenciado por alguns gnáisses altamente deformados resultantes do metamorfismo de sedimentos protolíticos. Astrônomos acreditam que o Sol era cerca de 1/3 mais brilhante do que é hoje, o que pode ter contribuído para uma queda nas temperaturas globais. Acredita-se que, nessa época, tenha ocorrido a maior concentração de gases de efeito estufa em toda a história da Terra. Durante esse período, os estromatólitos começaram a surgir. Os estromatólitos são fósseis importantes formados a partir da atividade de grupos de células em colônias que contribuíram para a formação de rochas sedimentares
e que começaram a se formar há 3,7 bilhões de anos, com uma abundância máxima ocorrendo há cerca de 1,25 bilhão de anos. Geólogos fizeram a descoberta de que esses organismos possuem a capacidade de consumir dióxido de carbono e convertê-lo em oxigênio, sendo eles os responsáveis por encher nosso planeta com o oxigênio que respiramos. Isso mostra que há bilhões de anos a Terra ainda não possuía as condições adequadas para sustentar formas de vida como as que conhecemos hoje. Na verdade, é provável que apenas uma pequena parcela dos seres vivos atuais pudesse sobreviver nas condições que nosso planeta apresentava naquela época. Marte. Por fim, temos Marte. De acordo com os cientistas, é provável que Marte tenha se assemelhado muito à Terra no passado. Assim como Vênus e a Terra, após o período de intenso bombardeio, Marte também foi impactado por vários cometas, que trouxeram água para o planeta vermelho. Isso resultou em uma atmosfera muito mais densa do que a atual, e temperaturas mais amenas, além da presença de oceanos e rios cheios de água, criando todas as condições necessárias para sustentar formas de vida. As sondas de exploração já descobriram indícios de antigas correntes de água em Marte e também encontraram pequenos depósitos de água misturada com areia ou argila abaixo da superfície marciana. Indubitavelmente, Marte era um ambiente muito mais propício à vida no passado, o que leva muitos cientistas a especularem que a vida pode ter surgido lá e depois migrado para a Terra através de asteroides. Essa é a teoria da panspermia. Por muitos anos, Marte foi o planeta mais hospitaleiro para a vida, com condições até melhores do que as da Terra. No entanto, infelizmente, seu núcleo é pequeno, o que resultou em um rápido resfriamento e a perda de seu campo magnético. Sem um campo magnético e com uma gravidade fraca, não havia uma proteção contra a radiação solar para preservar a atmosfera. Ao longo do tempo, o vento solar gradualmente desgastou a atmosfera marciana, reduzindo a pressão atmosférica e causando a evaporação da água até que o planeta se tornasse completamente seco. Como podemos ver, ao longo da história, os planetas passaram por mudanças significativas que os transformaram no que são hoje. No entanto, graças a essas mudanças, um planeta conseguiu desenvolver as condições necessárias para sustentar a vida. Se aprendemos algo ao estudar o passado, é compreender como será o futuro. Hoje, sabemos que a Terra e os outros planetas continuam a evoluir, e nosso planeta não será eternamente o lar hospitaleiro que é hoje. Portanto, devemos cuidar e proteger a Terra até encontrarmos um novo lar em algum outro planeta do universo. Você gostaria que fizéssemos um vídeo sobre como os planetas serão no futuro? Deixe-nos seu valioso comentário para descobrirmos.